Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Quando eu era criança, nós morávamos no pé de uma serra, o que era incrível. Eu fui criado no meio do mato. Lá tinha a represa de Fiore, e o lugar em que eu morava era chamado de Ventania, que era uma vila que ficava atrás. Na época, eu estudava no Júlio de Oliveira, uma escola, subindo a rua da delegacia. Lá, haviam poucas casas. Nenhuma delas tinha cerca nem muro, e cada um cuidava de suas próprias criações. Ali haviam duas ruas, uma que ia em direção à mata e a outra que ia em direção à represa, conduzindo até a rodovia. Então nossa vila meio que ficava oculta, atrás da serra. Não era possível vê-la nem da represa e nem da rodovia. Meus pais se casaram muito jovens, então eu fui criado e morava com a minha avó. Lá, morando com ela, as noites eram tranquilas, apesar dos barulhos normais da noite, como o som de insetos e o barulho dos animais das criações. Com exceção das galinhas, que cedo se recolhiam, os cavalos e carneiros faziam bastante barulho, mas até que isso nem me incomodava. O tempo foi passando, até que uma certa noite, percebi que a minha avó estava inquieta. Eu dormia em uma cama separada da dela, que no caso era uma de solteiro, e a dela era de casal, mas tudo no mesmo quarto. Ela deitava, levantava e ficava andando de um lado para o outro, e aquilo era bem incômodo. Eu era bem novo, tinha por volta de 7 anos. Então eu levantei e perguntei: "O que foi, vó?" Ela sofria de reumatismo, e por muitas noites eu levantava e passava álcool nas pernas e braços dela, para ajudar com as dores, e eu achava que ela estava inquieta por causa disso. A casa em que morávamos tinha 3 ou 4 cômodos, não lembro direito, mas todos eram pequenos. Era bem casa de interior mesmo, sabe? Pau a pique, barro, as portas tinham frestas, e as telhas eram de barro também. Minha avó continuou andando de um lado para o outro, sem parar, até que ela finalmente me respondeu: "Tem alguma coisa lá fora." Foi então que eu disse a ela: "Tem nada, vó. Deve ser o seu Domingo lá que tá chapado ou bêbado, falando alguma coisa." Só que a minha avó insistiu: "Não, tem alguma coisa lá fora. Tem sim alguma coisa lá fora." Daí, ela foi na fresta da porta e falou: "Vem ver o negócio aqui." E logo eu fui até ela e olhei pela fresta também. Na rua que ia pra mata, tinha algo parado, num canto onde tinha uma pedra, e ele estava parado do lado dela. O bicho veio sorrateiro, andando em 4 patas. Ele veio pelo canto da estrada onde tinha mato, e quase não dava de vê-lo. A nossa casa era de frente, e tinha um lugar limpo no centro, e as outras casas eram feitas ao redor. Na parte que era limpo, não tinha vegetação, e era só um areal. Como eu disse antes, nossa casa ficava do outro lado deste caminho, e ia em direção à mata. O bicho veio e passou por trás de uma outra casa, e foi em direção ao galinheiro do vizinho, e começou a incomodar as galinhas, que logo fizeram muito barulho.
O dono da outra casa logo acordou e deu um grito, achando que estava sendo roubado. Com tanto barulho, os outros vizinhos começaram a sair de suas casas para ver o que estava acontecendo. Com o alvoroço, seja lá o que fosse aquilo, saiu e quebrou tudo. A estrutura do galinheiro era frágil, sendo feito de bambu e cipó. Eu não sei dizer se aquilo levou algo, mas matou muitas galinhas. Depois disso, aquela coisa foi pro lado de um carneiro e ainda arrastou o pobre animal por um bom pedaço. Mas acho que por ser pesado, só carregou até um certo ponto. Depois, largou o bicho e saiu correndo, fazendo muito barulho e rosnando, como se estivesse furioso. Essa foi uma outra situação. Morávamos em outra casa, no centro de Perus. Onde eu morava era um lugar de morro, a avenida principal. A gente morava numa subida, e a casa da minha avó era bem de frente. Você via a rua desde o começo até o fim, e você via as casas ao lado. E na época não tinham tantas moradias, não como tem hoje. Eu lembro como se fosse hoje. Era por volta de 10 da noite, e era domingo. Nós estávamos com a TV ligada, assistindo ao programa do Silvio Santos, e o Ari Toledo estava contando piadas, e tinha até um tal de homem avestruz. A televisão era na cozinha. Nesse cômodo também tinha mesa, sofá, geladeira e fogão. A porta da casa da minha avó é daquelas que tinha uma tramelinha de madeira, e você gira para abrir. Não tinha chave. Tinham 2 ganchos quadrados, e a gente colocava uma madeira grande como tranca, bem no meio da porta. Tinha um vitrô de vidro transparente, bem antigo, em cima da pia. Na parte de fora, tinha um corredor, de mais ou menos 10 metros, e no final dele ficava o banheiro, que também era do lado de fora. E logo atrás do banheiro era o nosso galinheiro. Enfim, após desligarmos a televisão, fomos pro quarto. E antes de colocar a tranca e pôr o cachorro para fora, ficamos conversando. Ao mesmo tempo que minha avó me contava algumas coisas, ela brigava comigo, porque eu aprontava muito. Foi então que ouvimos um barulho, vindo da direção do galinheiro. E minha avó falou: "Ixi, olha os gatos, estão mexendo com os pintinhos." E o barulho continuou. Foi então que a minha avó pediu para eu ir lá ver o que era. E eu disse: "Eu não vou." Minha avó me contava muitas histórias, tanto de saci como de outras coisas sobrenaturais. Então eu era muito medroso e não saía à noite de jeito nenhum. Então minha avó cansou de esperar e foi no meu lugar, e foi no escuro. Subiu atrás do banheiro e ficou olhando, e o barulho continuou. O galinheiro era feito de bambu e outros materiais simples, e o barulho não parava. E rápido minha avó falou: "Não é gato, não." Nessa hora, minha avó fez algo que eu não sei explicar. Falou palavras que eu não conseguia entender. Eu estava na porta, tudo escuro, e não tinha luz do lado de fora. Só tinha uma luz amarela de 60 watts. Numa casa com telhado e pintura escura. Os móveis eram escuros e o chão feito de cimento queimado. Então não iluminava quase nada. Devido ao reumatismo, minha avó arrastava uma das pernas, mas ela veio muito rápido e continuava a dizer palavras que eu não entendia. Ela entrou e me puxou, correndo, e passou a tramela e a madeira no meio da porta. Quando ela terminou, eu vi algo passando pelo vitrô, e após ver aquilo passar, eu disse:
Vó, o tio, passou algo aí. E ela, séria, respondeu: Não é o seu tio. Ela mal acabou a frase e o negócio veio e deu uma batida na porta, como se tivesse batido com a mão. Não parecia ser ombro ou outra parte, já que o barulho era menos oco. Eu creio que foi com a mão mesmo. E depois, ouvimos o barulho de arranhões, e eu percebi que aquilo estava arranhando a porta. Ele arranhava do meio da porta para cima, e eu estava com tanto medo que nem sei dizer como estava. E minha avó só mandou eu ficar quieto. Ela ficou rezando e rezando, e aquilo arranhando, e ela firme em suas rezas. Até que aquilo de repente parou de arranhar, e ouvimos ele correndo. E enquanto o bicho corria, eu ouvia um som parecido com palmas. E segundo a minha avó, o som de palmas eram as orelhas do bicho, que batiam enquanto ele corria. Minha avó se chamava Balbina, e eu lembro dela com muito carinho, apesar dela ter sido muito rígida. Ela era bem braba, e como eu não era santo, apanhava muito de varinha de marmelo. Quando não, era de amora. Nossa, menino, quando aquilo pegava no couro, doía demais. Mas também tudo era muito saudável. Eu comia coisas boas e era tudo muito bom. Tudo que eu sei que sou, eu devo a ela. E com ela, aprendi a respeito de muitas rezas e ervas. E até sei fazer muitas das coisas que ela fazia. Mas naquela noite, até hoje não sei dizer que palavras diferenciadas ela usou para se livrar do lobisomem. Como eu havia dito em relatos anteriores, a minha avó sofria de reumatismo, e com isso tinha dores constantes, o que fazia ela acordar bastante no período da noite. Já em outra ocasião, em uma noite, os cachorros da Dona Baratinha, uma senhora vizinha nossa, que também era benzedeira e morava na rua de cima, estavam latindo muito. Os cães eram de grande porte, e logo seus latidos eram bem altos, tanto que até me acordaram. Eu ouvi o barulho dos cães correndo atrás de algo, e logo percebi que a minha avó já estava de pé. Desde os últimos acontecimentos, qualquer barulho fora do normal, ela já levantava e ia ver o que era. Nisso, eu fiquei olhando para ela, e ela estava quietinha, olhando pelas frestas da veneziana de madeira. Como eu falei, a rua passava em frente à nossa casa, e essa janela proporcionava uma visão direta para a rua. Dava de perceber a concentração da minha avó, quietinha, olhando com a cabeça meio de lado pelas frestas. E os barulhos dos cães continuavam. Quando ela percebeu que eu estava acordado, ela me chamou. Adriano? E eu olhei e respondi. Oi, vó. Meio que sussurrando. E ela continuou. Adriano, fica quietinho e não faz barulho. Tem alguma coisa lá fora. Mas vem aqui ver um negócio, porque às vezes eu te falo as coisas e você não acredita. Ela estava muito tensa e mais uma vez reforçou que eu não fizesse nenhum tipo de barulho. Daí, eu fui na janela. Como eu era pequeno, eu chegava na terceira ou quarta fresta. Mas mesmo assim, eu consegui ver. Aquilo estava sentado de costas para a janela e sentado de cócoras. Ao contrário de outras descrições que eu vi por aí, os joelhos dele são para frente e os pés é que são grandes e quase chega a ser uma anteperna. Comparando com um pé humano, ele se apoia nas pontas dos pés e o calcanhar é grande e alongado para trás e não toca o chão.
De repente, o bicho se levantou e eu pude ver ele melhor. Tinha muita iluminação e vi que ele tinha pelos nas partes de trás dos braços e nas costas, e andava arqueado. Ele ainda andou um pouco, olhou na direção de onde estavam os cachorros e levantou sua cabeça, e farejava o ar constantemente. Ele tinha orelhas grandes, com uma dobra na ponta. A cara não era de cachorro e nem de porco, mas tinha um pequeno focinho e uma narina grande. O olho se destacava por também ser grande, e suas mãos e dedos eram bem compridos. Após ver aquela criatura, percebi que, mais uma vez, ele olhou na direção dos cachorros. E de forma bem rápida, ele saiu andando de pé, descendo a rua. E logo em seguida saiu correndo em 4 patas. Enquanto corria, suas orelhas faziam um barulho como se fossem palmas. Ele cruzou a avenida e pulou uma cerca que tinha uma altura de mais ou menos 1 metro. E depois disso, correu para o mato. Naquela noite, como tudo estava iluminado, eu vi cada detalhe. Ele não tinha cheiro, e era sorrateiro e esperto. Não atacou nada e nem ninguém, mas foi algo assustador. Muitos anos se passaram, e esse próximo relato aconteceu em minha juventude, e eu já estava até servindo no exército. Nessa noite, estávamos em 4 pessoas. Estava eu, o Cabo Bruno, o Rael e o Fabião. Subimos uma serra e cada um em uma moto. E nosso plano era fazer um luau. Levamos um rádio, violão, comida e muita bebida. Ao chegar no local desejado, jogamos um pano no chão e arrumamos tudo. Uns comiam, outros bebiam e outros até mais bebiam do que comiam. Brincamos e conversamos, ao som do violão, e até tinha alguém que tocava gaita, mas não lembro quem. Em um certo momento, acabou nossa água. Então eu e o Bruno decidimos pegar mais. E o local mais próximo era uma mina que tinha ali perto. O trajeto era de mais ou menos 20 minutos, ida e volta. Então juntamos todos os galões e qualquer recipiente que coubesse água e colocamos nas mochilas. Como iluminação, pegamos uma latinha com vela e seguimos. Eu já conhecia o local e vou explicar o trajeto para vocês. Nós caminhamos por alguns minutos e subimos um gramado. Lá em cima tinha uma cerca com uma pedra próxima. E nós subimos nessa pedra para poder pular a cerca. Descemos e chegamos até a biquinha de água que tinha na mina. Pegamos a água e começamos a voltar por onde viemos. Na volta, escutamos alguns barulhos estranhos no mato, próximo de onde estávamos. E do meu ponto de vista, parecia estar a uns 7 ou 8 metros de distância, no mato mais fechado. E nós estávamos na trilha. Então, conforme andávamos, aquilo andava junto. Eu e o Cabo Bruno apertamos o passo, e logo estávamos a poucos metros da cerca que falei anteriormente. No local onde pulávamos tinha uma clareira, e de lá já dava para ver a fogueira do pessoal que estava lá embaixo. Nesse momento, vimos o bicho e saímos correndo. E o lobisomem também correu por dentro do mato, arrebentando tudo, e ouvíamos o som de galhos se partindo. E nós pulamos a cerca o mais rápido que podíamos. Mas por algum motivo, o bicho não passou da cerca. Enquanto corríamos, olhamos para trás e vimos que ele corria em 4 patas, de um lado para o outro. Esse era similar à criatura que eu tinha visto antes. Era grande e com pelagem escura. A maior parte do tempo andava em 4 patas,
mas ele também levantava para ver a gente. Eu e o Cabo Bruno só corríamos, tentando nos afastar daquela coisa. Foi aí que ouvimos algo, e não vou dizer que era um uivo. Estava mais para um rosnado bem forte. E em seguida, aquilo saiu pelo mato, de volta por onde tinha vindo, quebrando tudo. Esse outro fato macabro aconteceu na cidade de Caieiras, na linha do trem. Eu e alguns amigos fomos curtir um rock, e o show acabou por volta das 3 da manhã. Então decidimos vir andando, já que éramos muitos. Viemos pela linha do trem, que passava pela Melhoramento, uma fábrica de papel aqui da cidade. Daí, da linha do trem, vimos um lobisomem. Dessa vez, todos os presentes viram. Ele estava entre os pinheiros. Lá, haviam 2 linhas do trem, uma que vai e outra que vem, além do espaço no meio. O bicho veio correndo e deu um pulo de mais ou menos uns 5 metros e ficou nas nossas costas. Em seguida, entrou no mato e saiu correndo. Daí ele subiu o morro e ficou olhando a gente por um bom tempo, sempre se movimentando em 4 patas. A esse ponto, todos aceleramos o passo e andamos o mais rápido que podíamos. Nesse grupo, havia entre 15 a 20 pessoas, não lembro direito. Só lembro que pelo menos 3 estavam armados. Os rapazes ainda atiraram e deram uns 3 ou 4 tiros na direção do bicho, mas pela distância, acho que nenhum acertou ele. Só sei que depois dos tiros o lobisomem rosnou bem alto, atravessou para o outro lado da linha e entrou no meio do mato, e foi embora. A seguir, relatarei a vocês sobre o pior encontro que tive com essa fera. Este relato ocorreu entre os anos de 93 e 94 aproximadamente. Na época, éramos 7 amigos inseparáveis, todos de Perus. Nós frequentávamos a mesma escola, a Suzana de Campos. Chegávamos lá às 6h30 e ficávamos conversando até bater o sinal para entrarmos na escola. A metade de nós curtia heavy metal, como eu, o Alemão, o Christian e o Chesman. E a outra metade curtia punk, como o Duda, o Flávio e o Menudo. Bem na época em que heavy metal tinha uma picuinha com punk. Mesmo assim, éramos muito unidos. Nós tínhamos a mesma faixa de idade. 2 anos para mais, 2 anos para menos de diferença. E todo fim de semana íamos a vários eventos e shows, curtir um rock. Nós também gostávamos muito de acampar, desde praias da região, como Praia de Burtioga, Boicucanga e até região de Itu. O Alemão e o Christian trabalhavam juntos na empresa Voigt, uma empresa grande aqui da região. Eu trabalhava em uma metalúrgica na Miguel Hernanes, que é lá em Tatuapé. O Duda não lembro em que trabalhava. E o Chesman trabalhava na prefeitura. Dentre os meus amigos, com exceção de mim, todos eram agnósticos. Não acreditavam em nada, nem em espíritos, nem no sobrenatural. Eu já acreditava, devido a ter passado por várias situações, com a minha avó que era benzedeira, como eu já citei em relatos anteriores. Em uma de nossas aventuras, nós 7 fomos acampar na Serra da Cantareira. O trajeto foi o seguinte: saímos de Perus e fomos até a cidade de Laranjeira. Subimos a serra, quase chegando na Fernando Dias. Eu creio que para chegar na Fernando Dias é quase um dia de viagem,
mas é mata fechada, e nós fomos acampar lá. Quando íamos acampar, levávamos mochila com comida, barraca, plástico, lona, sabão e corda. Levávamos também facas e facões, e tudo que um acampamento precisa. E também tínhamos alguns conhecimentos de sobrevivência. Havia um lugar ali que era o nosso favorito, devido às árvores que a gente se balançava e pulava num laguinho pequeno que tinha lá, além da cachoeira de 1,80 m, que nós já até chamávamos de nossa cachoeira. Nós também levávamos 2 ou 3 totós. É engraçado esse fato. Os totós eram 2 galões brancos, tipo esses que põem gasolina, mas não era esse o caso. Levávamos pinga de alambique branca, pinga de alambique amarela e uma pinga de alambique que era bem escura, que é meio amarga. Confesso que era difícil arrastar 5 litros de cachaça no meio do mato, mas era bem legal. Eu acho que chegamos por volta das 3 da tarde no local. Armamos o acampamento e limpamos tudo ali ao redor. Na verdade, aquele local em específico era nosso cantinho favorito. Já tínhamos ido lá várias vezes. Qualquer feriado ou final de semana, a gente estava lá. E o local era perto, e nem gastávamos com condução. Eu era o cozinheiro do grupo, e tudo era dividido igualmente. No primeiro dia, fizemos um churrasco. Levamos frango temperado, arroz, linguiça, miojo e carne salgada, sempre tendo muita comida. Durante o dia, andávamos no mato, nadávamos, nos balançávamos em balanço. Nossa, gente, curtia demais. E sempre com um violão nos acompanhando, com muito rock e muito punk. E fazíamos várias piadas, mas tudo muito sadio e engraçado. Com a chegada da noite, tomamos muito totó. Só ouvíamos o som dos grilos e do bugio, que faz um barulho bem assustador. E tínhamos cuidado para não mexer com nenhum, para não sermos atacados. Lá tem vários bichos, como filhotes de veado, ouriço, tamanduá, e esse contato com a natureza era incrível. Essa noite, fomos dormir por volta das 4:30 da manhã, e tudo foi tranquilo. Na segunda noite, tudo estava indo muito bem. Fizemos a fogueira e a comida, e continuamos nos divertindo. Até que depois de algumas horas, ouvimos barulhos estranhos, bem longe no mato. O gato do mato ou a onça, eles não fazem barulho, devido a serem animais sorrateiros. Então provavelmente não era nenhum desses animais. Tínhamos um local perto do laguinho, que ficava um pouco afastado, e deixávamos as louças sujas e o sabão lá. E nesse local, ouvimos um barulho de algo revirando as panelas. Pouco tempo depois, alguma coisa puxou um fio de sustentação de uma das barracas, arrancando a cobertura principal, que ainda foi arrastada uns 3 metros para dentro do mato. Após isso, ficamos com um pouco de medo, e mesmo tendo facas, facões e machados, decidimos queimar a ponta de algumas madeiras verdes, para ficar rígida, tipo uma lança. Ficamos o resto da noite atento com os barulhos, e depois disso, a noite ficou esquisita. Não ríamos alto e não deixávamos ninguém se afastar do grupo, e só fomos dormir após o amanhecer. No outro dia, fomos até onde ficavam as panelas, e realmente estava tudo revirado. E falamos: o que será que fez isso? Não víamos pegada nem nada,
somente um rastro de mato amassado, e ainda seguimos. E até uma reserva do governo, que tinha ali perto, cuja entrada era proibida. Depois disso, voltamos para o acampamento. Caçamos mais lenha e resolvemos fazer 2 fogueiras. Uma mais fora do acampamento e a outra dentro dele. O motivo da segunda fogueira era aumentar nosso campo de visão, e assim iluminaria uma área maior. Sinceramente, a essa altura eu já estava bem alerta, pois imaginava o que poderia ser esse bicho, mas a primeiro instante preferi não falar nada, até porque ninguém acreditaria em mim. Logo, a noite caiu novamente. Estávamos lá com nossas lanças e ao redor da fogueira principal. Nós comemos e após isso, até começamos a contar histórias de assombração. Eu contei que tinha visto isso ou aquilo com a minha avó. E como eu imaginei, meus amigos não acreditaram e davam risadas e tiravam barato com a minha cara, dizendo que eu estava doido e que essas coisas não existiam. Foi então que ouvimos um barulho bem alto no mato, um pouco afastado do acampamento. Eram barulhos de galhos se partindo, como se algo muito grande corresse, arrebentando tudo pela frente. O barulho continuou por um tempo, e nós não conseguimos enxergar nada, pois estava muito escuro e a mata era bem fechada. A partir daí, ficamos todos apreensivos e tentamos uma formação. Nos espalhamos um pouco, para caso o bicho viesse, não pegasse todos de uma vez. Aqueles barulhos que estavam longe, agora estavam bem próximos. Ele mudou de direção e escutamos algo do outro lado do laguinho. Cá entre nós, de todas as vezes que cruzei com essa coisa, é bem diferente de relatos que ouço por aí. Falam muito sobre cheiro de carniça ou cachorro molhado, mas nos que tive aproximação durante a minha infância, não senti cheiro algum, e o daquela noite não foi diferente. O animal se movimentava constantemente, e não conseguíamos identificar de onde o barulho vinha. A respiração dele era pesada, acompanhada de roncados, que em minha concepção lembravam muito um roncado de porco. Nos preparamos e estávamos cada vez mais apreensivos, olhando de um lado para o outro, e o barulho continuava. O Duda, que não acreditava em nada, foi o primeiro a ver, e ele falou: "Ó, passou algo ali, preto e grande." E apontou para o lugar, e eu percebi que ele estava assustado com o que tinha visto. Como iluminação, além das fogueiras, usávamos uma latinha com uma vela dentro e faroletes de pilha. Mas ambos não iluminavam quase nada. E nós andamos em torno do acampamento, tentando ver algo, mas sem sucesso. Pouco tempo depois, o barulho se aproximou novamente e ficou bem próximo à fogueira que ficava fora do acampamento. Todos nós estávamos com muito medo. Isso era visível. Mas todos nos esforçávamos para não demonstrar isso. E foi então que começamos a nos incentivar uns aos outros. Criamos um pouco de coragem e nos aproximamos da outra fogueira. E como antes, não vimos nada. Decidimos então retornar à fogueira principal. E ao retornar, vimos que ele estava diante da fogueira. Na frente do grupo, estávamos eu, o Duda e o Chessman. Éramos os mais altos,
em torno de 1,80 a 1,83 de altura, e nós três o vimos. O bicho não era preto, estava mais para um tom de cinza ou marrom queimado, cor de ferrugem, e não era muito peludo, só tinha pelo na parte de trás dos braços e na costa, e o pelo do pescoço se misturava com o cabelo. Aquilo não lembrava um cão, nem tampouco um porco. Ele tinha focinho, mas era bem curto. A orelha não era para cima e tinha uma dobra no meio. Muito rápido, ele saiu de perto da fogueira e voltou para o mato. Nós três vimos e avisamos aos que vinham mais atrás que aquilo era um animal. Como forma de nos proteger, formamos um círculo, um de costa para o outro. Assim teríamos visão de todos os pontos à nossa volta. O bicho era esperto. Se movimentava à nossa volta, mas nunca se aproximando. A esta altura, o medo já estava virando pânico, e eu sugeri que cercássemos o acampamento com linha de pesca. Amarramos todas juntas e bem esticadas em um só ponto. Não muito longe, cerca de 30 metros de onde estávamos. Assim, se o bicho passasse e arrebentasse alguma, de imediato saberíamos. O que de fato aconteceu, porém, ninguém teve coragem de ir lá ver. Naquele momento, sabíamos que ir embora não era uma opção. Nada estava favorável e só nos restava ficar. Aquela coisa já não rosnava tão alto. Pelo contrário, parecia que tentava ser o mais silencioso possível. Um tempo depois, o barulho foi na direção de onde lavávamos as louças, e nós o seguimos. Ele ficou do outro lado do pequeno córrego, e dessa vez não teve jeito. Todos nós o vimos. Ele estava de frente para nós, agachado, nos olhando fixamente. Aqueles olhos eram bem grandes, mais ou menos do tamanho de uma bola de ping-pong, e brilhavam num tom amarelado. Seus braços lembravam de uma pessoa, só que extremamente forte. Com uma das mãos, ele segurava um galho, e o outro braço estava abaixado. Ele não tinha rabo. O pescoço estava franzido, e a pele parecia escura e brilhosa. Em suas bochechas também havia pelos, lembrando uma barba. Os dentes eram claros e a boca escorria algo, que parecia ser baba. Nessas horas, não existe ateu, e até o Duda, que não acreditava em nada, naquele instante se converteu. Ele disse que seu pai era evangélico e começou a orar. Ele pedia a proteção de Deus, para não deixar nada nos acontecer. Aquilo continuou lá parado, e ficou assim por uns 40 minutos ou mais, só nos observando. Ele respirava cansado, e não parecia nem um pouco intimidado, apesar de estarmos em maior número. Estávamos todos na mesma situação, sem poder ir ou voltar, e o lobisomem só ficava parado, olhando de um lado para o outro, e usava suas orelhas movimentando para trás, como se aguçasse sua audição, percebendo tudo à sua volta. E um tempo depois, ele se levantou, e podemos ver o quanto aquilo era musculoso. Ele foi para trás de uma árvore e continuou a nos observar. E parecia ter algo na mão. Não dava de ver o que era, mas ele levava aquilo até o rosto constantemente. De repente, o Chessman se encheu de coragem e se mostrou destemido, e nos incentivou a ir até onde o lobisomem estava. Nós tínhamos os facões, um machado e as lanças improvisadas, e começamos a nos aproximar. Quando estávamos a uns 5 metros de distância, ouvimos o som de 3 tiros, e naquele momento percebemos que o Chessman estava armado.
o lobisomem soltou um rosnado bem forte e correu para o outro lado e subiu em um pequeno morro, mas não foi embora. Um tempo depois, ele continuou a se movimentar, e eu desconfio que o plano dele era nos separar e pegar um de nós sozinho. Com o Chesma armado, nos sentimos mais confiantes e fomos até onde o bicho estava antes de correr. Com o farolete, vimos que tinha uma ave no chão e só o peito estava comido. E provavelmente era isso que o lobisomem segurava na mão. Daí, começamos a comentar que era sim um lobisomem. Eu falei que já tinha visto tal criatura em vezes anteriores. E o Duda, além de convertido, afirmou que seu pai contava histórias e que tal criatura era real. A dura realidade foi muito chocante, e alguns de nós entraram em desespero. Uns choravam e outros se seguravam, mas aquilo não ia embora. Ele sumia, passava um tempo e logo voltava, e ficou nos cercando a noite inteira. Eu não lembro a hora, mas pouco antes de clarear, ele deu uma passada violenta. Nós ainda estávamos em círculo, mantendo nossa formação. Estávamos a 2 metros da fogueira, e ele passou do outro lado dela, numa velocidade impressionante. Tão grande que desceu o barranco e subiu sem diminuir, quebrando tudo e indo na direção de Perus. Daí, acabou o ânimo, acabou a viagem, acabou tudo. Não demorou muito a clarear. E logicamente arrumamos nossas coisas e fomos embora. No caminho de volta, comentávamos sobre a aparência e tamanho daquela coisa. E não entendíamos como algo tão monstruoso se mostrava tão esperto. De todas as vezes que eu vi um lobisomem, ele não atacou. Não vi ele atacar ser humano. Pelo menos foram as experiências que eu tive. Então acho que ele não ataca pessoas. Ou vai ver, fui eu que tive muita sorte. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.